Seja muito bem-vindo. Eu quero que nesse momento a gente consiga fazer uma interação. Eu recebi algumas perguntas e diante dessas perguntas eu gostaria de tirar algumas dúvidas de vocês. Para só introduzir você dentro do que eu quero falar, para dar um pouco de contextualização, eu estava na rede social ontem, como eu passo bastante tempo durante o dia, que eu trabalho com isso, e eu me deparei com a página de uma pessoa que durante muito tempo esteve na caminhada e tal, deixou a vida homossexual, se converteu, casou, formou família, filhos e tal, e agora, depois de tantos anos, essa pessoa acabou de assumir novamente que a sua postura foi uma postura incorreta e, enfim, tantas outras coisas. E é diante disso que eu quero falar um pouco com vocês, sobre as pessoas que se convertem depois da homossexualidade. Como é essa conversão? O que acontece? Porque eu tenho enxergado aqui que muitas pessoas são mais jovens de conversão do que pessoas que estão há mais tempo na caminhada. Só que nós ficamos muitas das vezes limitados a uma porção do que são os primeiros anos e a gente esquece de trazer, de refletir sobre os demais anos. Aí nós focamos muito na conversão e esquecemos nos desdobramentos que acontecem na vida naturalmente e o que acontece diante de tudo isso. Foi pensando justamente em responder algumas questões e colocar também um ponto reflexivo em alguns pontos que eu tenho certeza aqui que talvez nós não estamos nos atentando, mas nós precisamos ter essa atenção. Imagina aqui que não é uma crítica, mas imagine que é um irmão mais velho que já percorreu um certo caminho que quer te ajudar a você a sofrer menos. Imagine de uma forma humilde, que o meu ponto aqui não é só simplesmente criticar algo, mas é mostrar para você aonde você precisa ter atenção. E para que você compreenda, eu formulei então, aqui a partir dessa realidade, questões para serem respondidas. E aí eu gostaria que você pegasse o papel, caneta que seja, caso você goste, eu gosto muito de anotações, e comece então a escrever ou tirar suas dúvidas, ou se você tiver dúvidas específicas, também você pode escrever que eu vou gravar um vídeo específico falando sobre essas coisas. Mas aqui para a gente começar, eu vou responder algumas questões para vocês, falando diretamente sobre alguns pontos que eu acredito que são necessários para a nossa reflexão. Bom, essa pergunta tem muito a ver com aquilo que eu estava refletindo e eu disse para vocês, mas o que eu tenho entendido nesse período todo é que muitos jovens, eles, no momento que há essa conversão, há uma supervalorização na conversão de pessoas que viveram problemas na sexualidade, seja homossexualidade, seja transexualidade, o que quer que seja nessa área, e faz com que pareça que essas pessoas têm uma conversão, um grau de dificuldade de Deus em encontrar essas pessoas maior do que as demais outras pessoas. E com isso, parece que é algo quase que impossível de viver nos nossos dias. Nós acabamos trazendo para essas pessoas, então, essa responsabilidade de serem esse refletor da luz agora, aquela pessoa que tinha relacionamento com um homem, agora não tem mais, essa pessoa que se via num corpo feminino, agora não se vê mais, e as pessoas que aqui nós acreditamos que têm uma vida moral ou uma boa vida, e essas pessoas que não fizeram tantas coisas, por assim dizer, como pessoas que viveram na homossexualidade ou tal. E eu tô falando aqui na questão da imoralidade sexual, talvez não foram tão profundas assim, mas isso não elimina essas pessoas de terem vivido certas práticas que também são práticas que a Bíblia condena como imoralidade sexual, seja pornografia, sexo antes do casamento, adultério, e uma fila de coisas que acontecem com essas pessoas que acabam passando desapercebidos, mas por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma certa moral e elas não abrem o jogo do coração, elas não abrem o coração, não falam o que viveram, não falam o que passaram. A experiência de conversão dessas pessoas parece quase que uma conversão inexistente. Enquanto aqui parece que se torna uma conversão mais visível,
Do outro lado, quase que menosprezam o poder de Deus na atuação da conversão dessas pessoas. Aí o que nós encontramos, mais ou menos, em algumas igrejas desatentas, que eles vão fazer, qual que é o título da pregação da noite que a pessoa que viveu a homossexualidade vai vir trazer a palavra? Sempre eles vão usar, na maioria das vezes, né? Sempre não. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que é extremamente descontextualizado, mas demonstrando que aqui há muito pecado e aqui há menos pecado. Sendo assim, o que eu tenho enxergado é que nessa supervalorização da conversão deles durante um tempo, essas pessoas elas acabam vivendo uma certa aproximação dos outros, é bem quisto, é bem visto, troca certas opiniões, e aí você imagina que você sai de um lugar onde as pessoas te recebem muito bem, eu tô falando aqui, né, você é elogiado, você é recebido bem, e aqui eu tô pensando fora do ambiente cristão. Você tem essa realidade, então tem esses momentos, essa vontade de felicidade, de estar bem e tal, e agora você vem para esse lugar e você ainda continua vivendo essa realidade. Não há um choque quase, você não sente quase uma separação, uma dor, né, por conta desse rompimento dessas duas realidades. Porque quando o novo nascido aqui, ele vai provando dessa realidade muito cedo, onde ele não tem um tempo específico de desenvolvimento e as pessoas acabam já supervalorizando tudo isso que aconteceu na vida dele, ele não consegue enxergar muito bem a realidade. Por isso ele ainda está meio que enfeitiçado por tudo quanto que a conversão vai causando. E eu creio que causa isso mesmo. Essa ação divina do Espírito Santo vai fazendo com que nós vivamos com essa força toda. No entanto, a vida não se resume a esse período. A gente vai entender que com o passar dos anos, muitas outras coisas vão acontecer. E aí é o momento onde essa pessoa começa a entrar em crise. Porque agora quase que não traz mais uma certa curiosidade. Na comunidade já não traz tanta curiosidade, as pessoas já estão mais acostumadas. Então aquilo que no começo era só algo novo, agora já não é mais algo novo, porque acaba que essa pessoa se torna parte dali do meio, e essa pessoa agora quase que fica, muitas das vezes, uma pessoa quase que sem significado ou sem valor algum. Mas acreditou, dedicou a sua vida, alguns anos, prestou atenção nessa nova realidade, realmente se entregou de coração, mas eu acredito que essa pessoa não prestou atenção, que ela estava pensando de forma muito limitada há pouco tempo, sem entender aquilo que Jesus disse. Se você senta para fazer uma construção de uma torre, você deve primeiro calcular se você tem recursos, se você tem os meios, se você tem capacidade de fazer com que essa torre seja levantada. Porque caso contrário, as pessoas irão rir dessa torre, uma vez que ela não for concluída. E é bem isso que acontece. Quando a gente não para analisar o passo de fé que a gente está decidindo, que é mudar de vida, seguir a Jesus, viver o Evangelho, nós simplesmente estamos indo no barulho, nesse barulho que está acontecendo, nessa sensação do momento, nessa emoção, e isso com o tempo não vai durar. Isso é fadado ao tempo a trazer, sim, um monte de sofrimento. Quando nós paramos para fazer uma reflexão o que caminho nós decidimos seguir, isso quer dizer que nós tomamos uma decisão que vai para a nossa vida toda. Não só para um período, ou para um momento, ou tem a ver com o ambiente que eu estou vivendo. Não tem nada a ver disso. Tem a ver como agora eu decido viver uma nova realidade, partindo de uma perspectiva agora que faz sentido para mim. Por isso, quando a gente não faz essa análise toda, pode ser que no meio do caminho as pessoas vão ficando justamente porque o começo parece mais simples e depois, com o desdobrar da vida, não é tão simples assim. Como eu sei que aqui eu poderia dar uma resposta maior, mas eu tenho outras questões que virão, eu vou dizer para você que é justamente o que a Bíblia vai nos ensinar, que nós devemos sentar e analisar essa construção e saber se nós temos condições de ir até o fim. E se você não parar para pensar justamente na sua decisão, no que você decidiu para a sua vida, como você decidiu viver, e não a partir das circunstâncias e dos momentos que você está vivendo de emoção e tal, muito provavelmente você vai ser sucumbido com os desafios da vida. Ou como Pedro mesmo andando sobre o mar, não é? É clássico esse texto.
Ele vai andando ali, Jesus chama ele, ele caminha sobre o mar, mas ele olha para todas aquelas dificuldades e ele afunda. E isso tem sido a realidade de muitas pessoas.